Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Quero convidá-los, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quero orar mais uma vez. Pai amado, nós exaltamos o Teu nome essa noite, Senhor, e glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor é digno, ó Deus, e porque vemos, ó Pai, as Tuas grandezas, porque louvamos, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor faz grandes coisas, que o Senhor é aquele que nos ama, que nos elegeu, Pai, que nos salvou, nos santificou, e um dia estaremos eternamente contigo. E hoje aqui, reunidos, ó Deus, como Tua igreja, nós queremos não só louvar, não só apresentar as nossas súplicas a Ti, mas também escutar a Tua palavra e a Tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser aquela terra boa, que caia a palavra e aonde há frutos. Ó Deus, ajuda a minha vida também, Senhor, para que eu humildemente possa transmitir com fidelidade a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem turística ou visitar uma igreja antiga, onde possui aqueles vitrais. Muitos vitrais às vezes contam histórias. E existe uma história que fala que um homem, ele estava visitando uma cidade, fazendo turismo, e havia um guia turístico ali junto com ele, e quando ele entrou naquele lugar, naquela igreja, ele viu aqueles brilhos, aquele vidro, refletindo a luz colorida ali dentro, com desenhos da natureza, com desenhos do sol, das montanhas, de pessoas. E aí ele olhou para o guia turístico e falou: é muito bonito essa luz passando ali e refletindo por conta desses vitrais. E aí o guia disse para eles: realmente esses vidros são fantásticos e lindos,
Mas se não fosse a luz que vem de fora e refletisse nesse vitral e transmitisse esse colorido aqui para dentro, ela seria somente um vidro comum. Se a luz se apagar, ele é nada. Então é necessário que haja aquela luz para que esse brilho seja refletido. Da mesma forma é a nossa vida. Somos frágeis como um vidro que se quebra. Somos simples, limitados, apesar de cada um de nós temos uma beleza diferente ou uma habilidade diferente. Mas se a gente não receber de fora nós não podemos fazer coisa alguma. Então, Cristo, o Espírito Santo em nós, ele faz com que nós sejamos algo diferente nesse mundo. Por mais que tenhamos limitações. E essa parte onde eu acabei de ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, talvez seja o auge dessa carta, do conhecimento da profundidade do que está acontecendo nessa carta, da vida pastoral. E no início, a gente vê que Paulo, ele começa dizendo que ele está orando e falando: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Aquela causa que nós já havíamos meditado aqui, das bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da salvação de Deus pela graça, do mistério revelado a nós, que é a igreja. E nesse texto, no início, lá no capítulo 3, ele fala que por isso, por causa desse motivo, ele se encontrava em cadeias. E ele justificou para que no verso 14 ele pudesse começar a orar pelos irmãos. E a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, no meio de tanto sofrimento, onde ele estava passando por conta das suas cadeias, da prisão, ele não pede conforto, ele não pede livramento, mas ele começa falando sobre a necessidade de haver uma profundidade espiritual. E é por isso, por essa causa daquilo que já aconteceu antes, já havia acontecido antes, as bênçãos recebidas antes, ele se colocou de joelho. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que a nossa vida cristã, ela deve começar de joelhos. A vida do cristão, ela precisa ser colocada aos pés do nosso Senhor. No verso 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Ou diante de tão grande, de tanta grandeza de Deus, que é o autor, o consumador da nossa fé, que reina sobre todas as coisas, Paulo se coloca numa postura de dependência e clamor. Que, meus irmãos, para essa tradição
onde Paulo estava se inserido, haviam várias formas de se orar, de pés, de mãos levantadas, mas uma atitude de se prostrar, de se colocar de joelho, é uma atitude de humilhação, é uma atitude de intenso clamor a Deus. Então Paulo aqui está narrando o seu momento de oração, em meio a cadeias, escrevendo a carta aos Efésios, onde existe nessa carta um resumo de muitas coisas importantes da vida cristã, talvez um grande resumo. Ele começa a clamar, ele se coloca de joelho e ele começa a clamar. E a gente precisa entender, perceber que a maturidade do cristão, ela vem quando a gente começa a entender que nós não podemos viver na nossa própria força. Quando queremos andar na nossa própria força, quando a gente entende que a gente tem controle de tudo, ou consegue dominar todas as coisas, ou que os nossos planos e planejamentos sempre vão dar certo, acontecem acidentes no meio do caminho, coisas acontecem, e a gente precisa entender que dependemos de Deus. Quantos fazem um planejamento na sua vida para ter uma profissão tal, X ou Y, e às vezes as circunstâncias mudam isso? Faz um planejamento para a vida dos filhos, e eles tomam caminhos diferentes. Muitos planejam um casamento abençoado, e no meio do caminho há acidentes também. Mas Deus está no controle disso tudo. E Ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. João Calvino, muitos de nós conhecemos, um dos maiores pastores e teólogos já conhecidos, tem uma frase que ele diz: nada é tão necessário do que sermos levados a reconhecer nossa total dependência. Dependência de Deus. E é por isso que a nossa vida cristã, ela deve começar de joelhos, em oração a Deus, em atitude de total humilhação, entendendo que a gente é necessitado. Lá no Sermão do Monte, quando começa o Sermão do Monte, eu gosto sempre de lembrar do Sermão do Monte, porque ele diz: bem-aventurado, primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque aquele que é pobre, aquele que entende que não tem nada espiritualmente para oferecer, aquele que entende que necessita, ele está pronto para poder aprender com o seu mestre. E aí as bem-aventuranças podem ser aprendidas. Se ele entende essa primeira bem-aventurança, que ele é pobre de espírito, que ele é necessitado, que ele precisa, quando Cristo começa a ensinar as demais, ele vai estar preparado com o coração aberto para poder entender as outras bem-aventuranças. Por isso que é necessário que a gente comece a nossa vida em uma atitude de humilhação. Eu já vi muita gente dizendo assim: mas eu não serei humilhado, eu não vou
passar por essa situação. A partir do verso 16, nós podemos ver ali que a palavra nos ensina que nós somos fortalecidos na dependência de Deus por meio do seu Santo Espírito. Verso 16, ele diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo ele não pede ali uma mudança externa, mas que haja uma mudança interna. Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos do conhecimento doutrinário, mas nós precisamos do Santo Espírito de Deus agindo nas nossas vidas. E é por isso que quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente se debruça no nosso tempo de meditação, nós precisamos antes orar. Para entender a palavra, nós precisamos daquele que é o seu autor na nossa companhia. E aí nós iremos experimentar essa profundidade que parece que Paulo, em diversos momentos da palavra do Senhor, ele experimentou essa profundidade. Em diversos momentos onde a gente lê, ele fala das experiências que ele teve com Deus. E aí parece que a gente olha e fala assim: Paulo, mas você está elevando muito o nível. Olha, porque ele diz: segundo a riqueza da sua glória, ele nos concede que nós sejamos fortalecidos. E nós seremos fortalecidos segundo a força de Deus, na medida da glória de Deus, porque Deus é rico, como diz a própria palavra que a gente leu, é rico em poder. No verso 17, ele disse: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados. Ele usa aqui duas linguagens. Uma que seria arraigado, ou seja, enraizado. E outra, uma linguagem mais da construção, né, da engenharia, alicerçados, precisa de alicerce, de coluna, precisa de uma coluna. Nesse amor, no amor de Cristo, nesse amor de Cristo, fundamentados, somos esse fundamento, nesse amor de Cristo. O Martin Lloyd Jones diz: o maior problema do cristão não é a falta de conhecimento, mas a falta de percepção da presença de Cristo dentro dele. Porque Cristo está em nós, mas muitas vezes a gente não cresce nesse conhecimento, não vai ver um Cristo novo em nós. Mas a palavra diz que a gente precisa crescer no conhecimento de Cristo e fazer com que nós sejamos, e buscar com que nós sejamos mais parecidos com Ele, que é um desafio diário para todo mundo. Os puritanos,
ingleses foram chamados de puritanos, aqueles que queriam purificar a igreja da Inglaterra, antigamente. Foram chamados de os puros, né? Era um apelido meio indesejado até. Ali vai os puros, né? Eles eram chamados assim. Eles dedicavam os seus livros e os seus textos a ensinar o povo para que eles pudessem conhecer Jesus por meio da sua palavra. Quando a gente pega Mateus, começa a ler o Evangelho de Mateus, principalmente ali do capítulo 1 até o capítulo 9, depois do 11 em diante, onde a gente vai ver Jesus agindo, Jesus respondendo, Jesus tomando suas decisões. Em João, em Lucas, em Marcos, vemos como Jesus age. Lembra quando Lázaro morreu? E as suas irmãs, Marta e Maria, estavam desesperadas, dizendo para ele: a gente precisa que o Senhor venha aqui. Lázaro, ele se encontra enfermo. E o que Jesus responde? Ele diz: essa enfermidade não é a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não consegue entender essas coisas. Hoje de manhã o presbítero Jadeir falava, diante da tragédia que houve hoje: ninguém vai antes da hora. Ninguém vai, se não for o momento de Deus o levar. E por mais que as situações às vezes sejam ruins, a gente precisa entender que é o Senhor que está no controle. E quando a gente pensa nisso, meus irmãos, e quando a gente entende isso, sabe a ansiedade que sempre quer nos visitar? Porque a própria palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes apresentei as vossas súplicas a Deus, e a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Mas a gente anda ansioso. E como não fomos ainda glorificados e não atingimos a santidade 100%, nem atingiremos, sempre nos encontramos com ansiedade. Sempre nos sentimos apreensivos diante de várias situações. E a gente quer assumir o controle. E a gente quer tomar as decisões. E às vezes Deus vai tirando de nós as possibilidades de agir. Vocês sabem que Teresópolis é uma cidade onde tem muitas chuvas fortes, e onde a maior tragédia do Brasil aconteceu em 2011. Teresópolis e Friburgo. E um dia começou uma chuva tão forte, Michele estava trabalhando, Sara estava vindo da escola de tecnologia, meu outro filho Timóteo estava na academia, o Lucas estava na escola e o João estava trabalhando. E diante daquela situação eu falei: eu com o carro, vou ver quem que eu vou acudir primeiro. Já comecei a fazer um planejamento.
E no meio do caminho, a casa começou a encher de água. E aí eu fui sair para fechar uma janela. Quando eu fechei a outra, falei, vou pegar o carro e vou enfrentar essa chuva para poder buscar um por um. E quando eu saí pela porta, não havia possibilidade de sair, porque a chuva ia cobrir meu carro. Se eu descesse mais um pouquinho, ela ia cobrir o carro. E muitas vezes acontece de não dar para sair dele, porque enche mesmo. E eu não pude fazer nada, meus irmãos. Conversei com Michele ligou para a escola, pode ficar tranquilo que a gente está guardando eles aqui. Sara ficou ilhada lá esperando, João no trabalho, Timóteo ficou mais tranquilo, que estava na academia, tudo protegido, apesar de ter entrado água. E a única coisa que eu pude fazer foi esperar. Não tinha controle, não tinha o que fazer. Não que se houvesse possibilidade eu não faria, e é isso que a gente tem que fazer mesmo, tomar atitude. Mas aquele dia a única coisa que eu pude fazer é passar o rodo dentro de casa e tirar a água que estava entrando lá. E depois, mais tarde, tudo se resolveu. O menorzinho que eu ia buscar às 5 horas na escola, tive que buscar quase 8 horas da noite, ia levantar o pé na água, cheio de paz. Enfim, Deus sabe o que é melhor para a gente. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade e vive culpado por muitas coisas, sabendo que Deus já nos perdoou? Acontece com você de às vezes você fala assim, por que eu fiz aquilo? Volta coisas na nossa mente de lá do passado, e o acusador, que é especialista em nos acusar, ele vai dizer, está vendo o que você fez? Está vendo como é que você agiu? Como é que você pode ser um crente? Como que você pode agora querer adorar a Deus? Como agora você pode querer pregar? Se você foi assim, olha o que você foi capaz de fazer, mesmo sabendo que Deus já removeu a nossa culpa. E é por isso que esse é um milagre tão grandioso. E é por isso que no nosso culto a gente agradece a Deus por esse perdão que a gente recebe. Porque se a gente for olhar para as circunstâncias do nosso passado, o que nós já fomos capazes de fazer, talvez você não, né? Talvez você tenha uma vida mais certinha, mas muitos já tiveram. A gente pensa, Deus é tão poderoso que foi capaz de me perdoar. E Deus é suficiente. Sabemos que a palavra do Senhor é suficiente, que Cristo é suficiente, e muitas pessoas vivem sentindo um vazio. Já viu muita gente dizendo isso? Eu estou sentindo um vazio dentro de mim, mesmo sabendo que Cristo é suficiente, que Deus é suficiente na minha e na sua vida, para preencher esse vazio. Às vezes, aonde a gente vai procurar em diversos lugares, na comida. Hoje eu vou só fazer um churrasquinho que eu vou preencher esse vazio. Porque eu poderia falar aqui de vícios, podia falar aqui de relacionamentos, de fornicação, que seja, mas vamos falar de coisas às vezes que a gente tolera. Hoje eu vou, já vi quando o pessoal, hoje eu vou descansar, eu vou ficar aqui na rede social, aqui, ó, um tempão. Que às vezes tem um vazio, mas a palavra do Senhor vai dizer que é Cristo, que é suficiente para as nossas vidas. A partir do verso 17, na parte B,
nós vemos que há uma vida, necessitamos de uma vida de plenitude de Deus. Estaremos arraigados e alicerçados no amor de Cristo. E ele continua dizendo, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Antes ele prepara, porque logo depois no verso 19 ele vai falar sobre esse amor de Cristo que excede o entendimento. E eu já tentei buscar aqui muito entendimento a respeito dessa altura, largura, profundidade. Mas o que me parece é que, por mais que ele esteja falando de dimensões, é que esse amor de Deus, ele é imensurável. E em diversos lugares na palavra de Deus a gente vê que o amor de Deus, ele excede o entendimento. Até lá em João 3,16, famoso, diz que Deus nos amou de tal maneira. Muitos entendem aqui que faltou um termo para que se descreva esse amor. E Paulo vai falar sobre a altura, largura, profundidade, e logo depois no verso 19 ele diz, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Parece que ele está falando uma coisa impossível de acontecer. Como é que ele nos convida a conhecer um amor que excede o entendimento? Quem tem resposta para isso, meus irmãos? Parece que Paulo está orando para que a gente experimente de uma coisa que não faz o menor sentido. Como nós iremos experimentar aquilo que não é possível experimentar? Se excede o entendimento, como ele me convida para experimentar. E aí eu volto a dizer, Paulo está de joelhos em oração, apresentando as suas súplicas com muita humildade. Então o conhecimento desse amor talvez não seja por mera especulação teológica, bíblica, doutrinária, onde muitas vezes a gente olha para o texto bíblico, vê essa grandeza de Deus, tudo que ele está descrevendo aqui, e quando a gente vê toda essa grandeza de Deus, o que a gente fala? Vamos fazer um debate aqui sobre esse assunto. Você pensa o que a respeito disso? Fulano pensa o quê? Vamos planejar aqui qual que é a melhor escola teológica, qual que é a melhor forma filosófica para que a gente possa entender isso. Mas Paulo, diante dessa grandeza de Deus, ele se coloca de joelho. E é por isso, meus irmãos, que diante do nosso Deus, a única coisa que a gente pode fazer é isso mesmo, é cair prostrado. Por mais que nós necessitemos conhecer a palavra do Senhor. Mas como ele está nos convidando para conhecer esse amor que excede o entendimento, ele nos dá também a possibilidade de conhecer esse amor, porque estamos conhecendo por meio do seu poder. Por que a gente ora? Difícil também orar, mas quando a gente começa a orar, a gente vê que tudo faz sentido. A gente planeja muita coisa, no meio do nosso dia a gente fala, esse é o meu momento de oração.
é o momento que eu vou estar com Deus. E às vezes todas as circunstâncias nos roubam o tempo, mas quando a gente vai para diante do Senhor, a gente fala, agora faz sentido. Agora esse alicerce, agora essas raízes, elas podem ser nutridas. E aí a gente pode buscar viver essa vida de plenitude somente em Cristo, não por nossa força. Então, não é simplesmente um conhecimento racional, mas sim uma necessidade de ser cheio de toda a plenitude. Ainda no verso 19, toda plenitude de Deus, ou seja, receber a medida desse amor de Deus em nós. E o amor, ele é exercido. E Deus nos coloca depois os desafios de amor, os desafios de relacionar com outras pessoas, de lidar com circunstâncias, onde muitas vezes a gente vai ter que optar em não ser egoístas. Porque se o amor é prático, onde a gente serve, onde a gente tudo espera, tudo suporta, tudo crê, entendemos que jamais acaba, também nós temos sempre um convite ao egoísmo. E ele termina em adoração, louvando, após clamar a Deus para que Deus nos encha com a sua plenitude, com o seu amor. Verso 20 ele diz: ora que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Cristo, ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que a gente planeja. Às vezes a gente planeja algo até sem considerar qual é esse tão grande amor e poder. E nós temos orado e vamos permanecer em oração para que a igreja receba vida, para que a igreja frutifique, para que muitos conheçam o nome do nosso Senhor aqui e em todos os lugares, com fé, entendendo que cada um de nós aqui somos colunas diante do frio, diante da chuva, diante do desconforto até, diante da preguiça e do desejo de estar em casa, dos desafios que nos fazem chegar diante do Senhor, tanto no nosso culto público quanto no nosso momento particular. Entender que nós somos essa coluna. E ele termina louvando a Deus, dando glórias ao Senhor, porque sabe que a obra dele é grande, independente de nós, por mais que ele tenha nos escolhido a sua igreja para que a sua obra seja feita, mas a sua obra será, e nós estaremos, ó Deus, sempre aqui, orando ao Senhor, para que essa obra seja feita. O convite a cada um de nós, meus irmãos, é que a nossa caminhada comece de joelhos, que nós sejamos fortalecidos no Espírito Santo, e que Deus
nos ajude a transbordar do seu amor. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé agora, que nós possamos orar.